Esse vídeo não tem a tradução 100% perfeita, e a obra original pertence ao canal Indie Arts Channel. Esperamos que aproveite mesmo assim, pois fazemos o possível para o entendimento geral do vídeo. Esse vídeo é feito com voz não humana e pode conter erros. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e dê like para ajudar o canal. Saitama é extremamente forte, mas por quê? Sem dúvida todos que contemplam o tremendo poder do Careca de Capa, ficam intrigados com essa pergunta, sendo o primeiro deles nosso amigo Genos, e de certa forma também nós, que por muito tempo constituímos um dos maiores mistérios do mundo dos animes, e mesmo assim depois de muito tempo o impensável aconteceu porque finalmente temos uma resposta oficial e canônica. Então se você estiver preparado, essa é a explicação à origem da enorme força de Saitama. Aviso: este vídeo é baseado em dados oficiais do mangá e anime. Sem, no entanto, as teorias e deduções são de natureza pessoal, portanto devem ser tomadas com discrição. Neste vídeo vamos revelar alguns fatos sobre o mangá, mas para quem ainda não leu, tentarei manter o mínimo de spoilers. Com o recente fim da saga da Sociedade de Monstros dentro do mangá, não só tivemos grandes batalhas cósmicas, como também a resposta definitiva para o grande mistério do poder de Saitama, pois dentro de toda essa história teriam existido 3 pessoas que chegaram perto da verdade da origem da força de Saitama. O primeiro deles é o Dr. Genos, aquele cientista maluco que havia feito experimentos em seu laboratório, pois após o torneio de artes marciais, o Dr. Genos foi interrogado por um certo personagem misterioso, revelando-nos assim que durante todo esse tempo ele não só se dedicou ao seu restaurante, como também vinha analisando e estudando detalhadamente os poderes de Saitama, para finalmente chegar a uma conclusão forte, que o poder desse personagem estava ligado aos limitadores. O segundo personagem a se aproximar do segredo do poder de Saitama foi Garou, que embora não seja um cientista, é um artista marcial com um formidável espírito de luta e possivelmente a criatura que melhor entende os poderes de Saitama. Não vou dar grandes spoilers, mas vou dizer que, em certo ponto, Garou entendeu a própria essência do poder de Saitama, algo que ele chamou de horizonte infinito de poder. Finalmente temos Fubuki, que graças às suas qualidades telecinéticas e sua experiência diante de uma entidade cósmica extradimensional conhecida como Deus, foi capaz de entender e definir o poder de Garou e do próprio Saitama, como um ato muito especial conhecido como transcendência. Então, com esses 3 conceitos em mente, vamos começar com a explicação definitiva do poder de Saitama. Vamos ao primeiro ponto: o que exatamente são limitadores? Bem, este aqui é um ser humano comum, e esta aqui seria sua força. Segundo o Dr. Genos, os seres vivos como os humanos nascem com um certo grau de força. Quando um deles treina podem ficar mais fortes, mas sempre terão um limite que não consegue ultrapassar, que nas palavras do médico foi colocado pela natureza em todas as formas de vida. Isso seriam conhecidos como limitadores. Porém, no universo existem seres formidáveis ou também conhecidos como superdotados que por algum motivo nasceram com um limitador extremamente alto. São seres talentosos como o Sony Speed Sonic ou o Samurai Atômico que com o treinamento correto podem atingir níveis de poder altíssimos. Aqui também temos até Tatsumaki ou Lord Boros, cujos limitadores são tão grandes que podem atingir níveis de potência extremos. Por outro lado, também existem seres excepcionais, com uma enorme força de vontade, capazes de superar seus limites. São pessoas como os Garou, que graças ao seu espírito de luta, podem ultrapassar seus limites e aumentar seu limitador continuamente, tornando-se cada vez mais fortes. Por fim temos os monstros, são seres que por seus desejos ou paixões comeram uma célula monstruosa ou se transformaram, para facilmente aumentar seu limitador de poder, porém em troca disso perderam sua humanidade. Porém no caso de Saitama é algo completamente diferente, pois ele não nasceu com um limitador extremamente alto, nem possui nenhum talento especial para superar seus limites, mas simplesmente quebrou seus limitadores.
Esse processo no qual uma criatura é capaz de superar ou quebrar seus limitadores é conhecido como transcender, e é a isso que Fubuki se referia durante uma conversa que teve no mangá. Transcender é algo como passar de um tipo de existência normal para uma que quebra as leis da natureza. Mas como é possível que Saitama tenha quebrado seus limitadores? Bem, como costuma acontecer nesta série, acaba sendo algo bastante engraçado e até absurdo, mas ao mesmo tempo algo bastante lógico. Bem, como eu disse, todos os seres vivos nascem com um limitador imposto, que os permite chegar a um determinado ponto. Alguns têm limitadores muito altos, são seres com um potencial extraordinário, mas no caso de Saitama, ele era o contrário, apenas um ser humano comum, sem talentos especiais ou algo do tipo, e na verdade ele estava abaixo da média. Poderíamos dizer que era uma espécie de inseto, triste e sem aspirações, um ser patético com um potencial baixíssimo. In simple terms, Saitama had an extremely low limit, so our friend would reach his limits very soon, staying there, after which he simply couldn't get stronger. However, ironically, this would work in his favor, as having such a low limit he reached his limit very soon, but Saitama didn't stop but kept training and subjecting himself to terrible tortures like sleeping without air conditioning, pushing himself way beyond his own limits. When Saitama said his training consisted of 10 push-ups, 10 squats and 10 sit-ups, and then running for 10 kilometers and doing it every day, he really told the truth. And maybe this sounds simple to anyone, but for Saitama this training really exceeded his capabilities and pushed him far beyond his limit, so much so that he thought he would die, and it was then after a year and a half when it finally happened. Saitama's limiters broke, so the key was not the intensity of his training, but this one exceeded the very low limits that Saitama had, so much so that they ended up breaking, which by the way, breaks the laws of nature and physics. De certa forma, é sobre isso que Fubuki estava falando e sobre o conceito de transcender a existência. Assim, tendo transcendido em um ser sem limites naturais, Saitama pode simplesmente ficar cada vez mais forte. Mas embora seja verdade que o corpo de Saitama não tem limites, ele também requer uma fonte de energia, pois é neste ponto que falamos dos Garou e do horizonte do poder infinito. Pode-se dizer que Garou em muitos aspectos é semelhante a Saitama, porque da mesma forma que Saitama se esforçou ao limite com seu treinamento, Garou enfrentou rivais que também o levaram ao seu limite uma e outra vez, e de alguma forma isso está levando-o a quebrar seus limitadores. Não diria exatamente como, mas durante a saga da Sociedade Monstro, Garou recebeu ajuda de uma existência suprema, um ser extradimensional que lhe deu uma grande quantidade de energia, e não estamos falando de energia como unicorrente, mas energia divina. E foi nesse ponto que Garou declarou que tanto ele quanto Saitama estavam no horizonte de poder infinito, e ele certamente estava certo. Mas qual é o horizonte do poder infinito? Bem, em termos simples podemos dizer que este espaço é onde se encontra o que é compreensível e o que respeita as leis da física, enquanto acima dele estaria o infinito. Todos os seres vivos, mesmo os mais poderosos como Lord Boros, estão neste espaço. Porém, Saitama está neste ponto, no horizonte, no próprio limite entre o natural e o infinito, e é neste ponto onde Saitama poderia ascender infinitamente. Atualmente, apenas 2 seres foram capazes de alcançar esta linha ou horizonte e subir infinitamente na escala de poder. Embora certamente exista uma terceira criatura que parece entender o horizonte infinito, e é o herói da classe Rank 1S, Blast, que certamente teria poder infinito em seus punhos, mas falaremos sobre o poder e os segredos desse personagem em outro vídeo. Então, em termos simples, Saitama tem acesso à energia infinita e um corpo sem limites, mas embora seja verdade que sabemos como Saitama quebrou seus limitadores, ainda temos uma pergunta: quem o ajudou a alcançar o horizonte infinito de poder? Pois bem, a resposta para isso estaria escondida em um terrível segredo, que tem a ver com a profecia do Deus Terreno, o vilão supremo da história de Saitama.
Essa é a profecia de Goth e o punho que foi revelado contra essa divindade, mas falaremos dessa incrível profecia em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para não perder o próximo vídeo especial de One Punch Man. Eu sou o Kenel e aqui é a Indie Artes, onde falamos de animes e videogames.